and the intentional burning of hazardous chemicals that were on board that train. O descarrilamento catastrófico de um trem em Ohio, Estados Unidos, vem gerando grande preocupação e controvérsia. Além dos danos materiais e humanos causados pelo acidente, há indícios de que o trem transportava produtos químicos altamente tóxicos, o que poderia representar um risco significativo para a saúde pública e o meio ambiente. No entanto, algumas fontes alegam que as autoridades estão tentando encobrir a verdadeira natureza do desastre e minimizar sua gravidade. Essa situação levanta questões importantes sobre a transparência das autoridades em casos de acidentes industriais e a importância de garantir a segurança e proteção da população e do meio ambiente. O que está acontecendo em Ohio? Por que só está sendo noticiado agora? Qual será o impacto futuro dessa catástrofe? Quer saber mais? Então vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, 98% das pessoas que assistem o canal e curtem os nossos vídeos não são inscritas. Então, não espere até o final do vídeo para se inscrever e deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. No vídeo de hoje você ficará por dentro de tudo sobre essa terrível catástrofe que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Tá curioso? Então vem comigo e continue assistindo esse vídeo. Um trem que descarrilou no estado de Ohio, nos Estados Unidos, gerou uma nuvem de fumaça tóxica que tem aterrorizado moradores da região. O caso ocorreu no pequeno vilarejo de East Palestine, no nordeste do estado e com menos de 5.000 habitantes. Ainda assim, acendeu um alerta de contaminação nos arredores e até no estado vizinho, a Pensilvânia. O trem de carga transportava uma carga de cloreto de vinila e descarrilou no dia 3 de fevereiro. Depois de descarrilar, uma névoa potencialmente tóxica e odores intensos foram registrados na terça-feira, dia 7. E agora, motivo de processos judiciais e de uma preocupação das autoridades com possíveis contaminações. Além da fumaça tóxica, chegou-se a cogitar que o trem poderia explodir. Moradores têm criticado as empresas envolvidas e as autoridades por falta de informações sobre a toxicidade do caso. Milhares de pessoas têm deixado suas casas nas regiões próximas e os que permanecem nos locais próximos, segundo agências internacionais, se queixam de que autoridades não estavam apontando se deviam ou não deixar o local, gerando incertezas. Como ocorreu o descarrilamento? Cerca de 50 vagões, incluindo 10 transportando materiais perigosos, descarrilaram em Ohio. Ninguém ficou ferido no descarrilamento. Os investigadores disseram ter sido causado por um eixo quebrado. 3 dias após o acidente, no entanto, as autoridades decidiram liberar e queimar o cloreto de vinila dentro de 5 vagões-tanque, lançando no ar cloreto de hidrogênio e o gás tóxico fosgênio. A companhia ferroviária Norfolk Southern advertiu que a operação poderia liberar vapores mortais caso inalados. Em um comunicado publicado do gabinete do governador de Ohio, Mike DeWine, na semana passada, afirma-se que o conteúdo de cloreto de vinila de 5 vagões é altamente instável e poderia explodir. O que é o cloreto de vinila? O cloreto de vinila é um gás incolor, utilizado em uma variedade de produtos plásticos e materiais de embalagens. Um uso conhecido é na produção de PVC, chamado oficialmente de resina policloreto de vinila, usado como revestimento de tubos, por exemplo. O risco é que, quando queimado, pode criar fosgênio, uma substância altamente tóxica. A substância chegou até mesmo a ser utilizada como arma química na Primeira Guerra Mundial. A exposição aguda por curto período ao cloreto de vinila também pode resultar em efeitos no sistema nervoso central. Já a exposição crônica, por longos períodos, pode resultar em efeitos no sistema nervoso e danos ao fígado. A substância é classificada como cancerígena para o ser humano e pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, IARC, podendo causar câncer de fígado, segundo estudos epidemiológicos. Moradores abrem processos. Vários residentes do estado da Pensilvânia entraram com uma ação federal contra a Norfolk Southern, empresa responsável pelo trem que descarrilou na linha chamada de Ohio-Pensilvânia. O processo pede que a empresa garanta monitoramento de saúde para os residentes dos 2 estados.
Se a ação for julgada procedente, a operadora ferroviária teria que pagar pelo exame médico e cuidados relacionados a qualquer pessoa em um raio de até 48 quilômetros do local do descarrilamento, para determinar quem foi afetado pelas substâncias tóxicas liberadas. A água pode estar contaminada. A contaminação das águas também é uma preocupação. Em paralelo, uma concessionária de água da Virgínia Ocidental, estado vizinho, está aprimorando o processo de tratamento de água como precaução após o descarrilamento. Contudo, a West Virginia American Water disse recentemente que instalará uma entrada secundária no rio Guyandotte, caso haja necessidade de mudar para uma fonte alternativa de água. A concessionária observou, no entanto, que não houve nenhuma alteração na água bruta na captação do rio Ohio. Os reguladores ambientais têm monitorado o ar e a água nas comunidades vizinhas e disseram que até agora a qualidade do ar permanece segura e o abastecimento de água potável não foi afetado. No entanto, essa declaração parece muito duvidosa devido às provas e aos efeitos de curto prazo. Efeitos a longo prazo. Com o derramamento químico, os problemas à saúde humana podem demorar muito para subirem após a emergência ter sido tratada, disse Eric D. Wilson, diretor estratégico sênior para a saúde e comida do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, organização norte-americana sem fins lucrativos, focada na saúde pública e no meio ambiente. Algumas das autoridades estão falando às pessoas que, quando elas retornarem, poderão abrir suas janelas e limpar todas as suas superfícies. Obviamente, isso significa que eles sabem que há alguma contaminação que resta na área, disse Wilson. Partículas de uma pluma química podem se depositar no solo e penetrar em poços e outras fontes de água potável. Os contaminantes das águas subterrâneas podem vaporizar e migrar por meio de rachaduras no solo e em porões e residências. Os efeitos a longo prazo são o que muitas vezes passam despercebidos, disse Wilson. Contudo, um problema com as liberações de substâncias químicas tóxicas é que os perigos são apresentados não apenas pelas substâncias químicas individuais envolvidas. Os compostos químicos podem interagir entre si de maneiras complexas e persistir após a queima. Pode haver centenas de diferentes produtos de decomposição que ainda permanecem, para os quais existem perfis toxicológicos muito ruins. Muitas vezes estamos nesse lugar desconhecido. Até agora, o dano do descarrilamento à vida selvagem tem sido mais imediatamente aparente do que os efeitos nos seres humanos, embora muitas questões permaneçam lá também. O derramamento afetou cerca de 11 quilômetros de córrego, de acordo com o Departamento de Recursos Naturais de Ohio, e matou cerca de 3,5 mil peixes, a maioria mini-arraias, peixinhos, aves aquáticas e scalpins. Moradores também relataram galinhas e outros animais mortos ou doentes. Contudo, ecologicamente, uma preocupação é com os hellbenders, um tipo de salamandra aquática de aparência pré-histórica, que pode chegar a meio metro de comprimento e que está ameaçada de extinção em Ohio. Lutando contra drásticos declínios populacionais, cientistas, autoridades da vida selvagem e outros parceiros coletam ovos de hellbender na natureza, criando-os em cativeiro e reintroduzindo-os na natureza por volta dos 3 anos de idade, quando se acredita que tenham mais chances de sobrevivência. Um local onde cerca de 250 hellbenders foram soltos desde 2014 fica entre áreas onde peixes mortos foram encontrados desde o descarrilamento. Tantas pessoas dedicaram tanto tempo e energia a isso. Nosso local de soltura que foi impactado é uma floresta estadual e uma reserva natural. Você olha em volta e pensa, rapaz, esta é uma bela área protegida. Mas você não pode controlar o que desce o riacho, pode? Disse Gregory Lips, herpetologista da Ohio State University, que lidera o esforço. Por que da comparação com Chernobyl que toma as redes? As imagens da explosão são impressionantes. Um cogumelo negro colossal de fumaça sob os céus na paisagem campestre do estado norte-americano, e as chamas são gigantescas dos vagões tombados e consumidos pelo fogo. Aproximadamente 2.000 pessoas foram retiradas num raio de quase 2 quilômetros do ponto da explosão e milhares de animais apareceram mortos horas após o ocorrido. Foi então que uma pergunta tomou as redes. Por que, num país que tem uma imprensa forte, bem equipada e extremamente profissional,
um fato de tamanha relevância e com imagens impressionantes só seria levado ao noticiário nacional 15 dias depois? Claro que há muita gente que não pode ver uma teoria da conspiração que já quer aderir, mas de fato, o atraso em reportar mundialmente o acidente fez com que o termo Chernobyl se propagasse pelas redes sociais. O desastre de Chernobyl, ocorrido em 1986 na extinta União Soviética, foi a maior tragédia nuclear da história. O reator da usina nuclear, que leva o mesmo nome do sombrio episódio, ficou instável e explodiu durante um teste de segurança, espalhando uma imensa carga de radiação na atmosfera, resultando numa verdadeira catástrofe. Centenas de pessoas morreram logo após a explosão e outras milhares meses e anos depois. A nuvem radioativa circulou pela Europa e mostrou ao mundo os horrores que a energia atômica pode causar. Mas o que Chernobyl tem a ver com o descarrilhamento do trem da pequena East Palestine, em Ohio? A empresa soviética à época do acidente nuclear de Chernobyl era controlada pelo governo, que, por sua vez, proibiu qualquer menção ao que havia acontecido. Quando era questionado sobre o que se passava, já que satélites e sismógrafos haviam captado a explosão, o Kremlin dizia tratar-se de um problema simples e corriqueiro, até que 3 dias depois, a autoridade atômica da Suécia resolveu cobrar Moscou sobre um vazamento radioativo detectado perto de uma de suas usinas, mas que os testes mostraram não estar vazando, sinalizando que a nuvem estava vindo do outro lugar. O termo Chernobyl, tanto nos Estados Unidos como em outros países como o Brasil, se popularizou nas redes recentemente, porque para alguns internautas o governo norte-americano estaria escondendo o desastre ferroviário de East Palestine, assim como fizeram os soviéticos com o reator que explodiu na usina nuclear. Para esses usuários das redes, a tentativa de não propagar a notícia do descarrilhamento e da imensa nuvem tóxica seria para encobrir uma suposta catástrofe nas mesmas dimensões daquela ocorrida há 37 anos, especialmente tendo em vista a proliferação de imagens de animais mortos que estão aparecendo na região. Contudo, não há qualquer evidência por hora que indique que o incidente dos Estados Unidos tenha magnitude igual ou semelhante à tragédia ocorrida na União Soviética em 1986. Mas e aí? O que você achou desse conteúdo? Será que o governo dos Estados Unidos estava realmente tentando encobrir essa catástrofe? Conte pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Acompanhe mais vídeos como esse, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.